Todo mundo, boa noite. Nós trazer um vídeo que nunca aguenta, que se traz para nós. Gente, é um vídeo que traz uma mensagem que Deus dá para trazer, nunca aguenta, que ele compartilha com nós. Nós batendo, eles esperam o vídeo fora. Deixando a porta, pode bem mostrar-nos que, para mais dificuldade que nos passa no mundo, tem alguém que passa pior do que nós. Gente, é um vídeo carregado, nós para ali, compartilhar para uma página, para poder apanhar naquela página. Ok? Gente, aquele vídeo diz que tem... Vamos dar uma casa para aquela moradora de rua. Não perca esse vídeo. Oi, ok? Oi, com licença. Nós para, bem, compartilha vídeo. Primeiro, vídeo que ensina ele. Primeiro, gente, aquele vídeo do ano. A mim queria trazer para modo é um soco que você recebe na cabeça. Gente, todo mundo fica a boca aberta. Nós prepara. Nós vemos hoje para modo passa mal de nós é que passa mal. A nós não se disparar. Nós trazemos um vídeo muito profundo. Nós deixamos só compartilhar. Nós chamamos ministro, gente. Chama ministro, por favor, gente. Nós chamamos ministro, gente. Nós chamamos ministro, por favor. Nós chamamos ministro, gente. Nós chamamos ministro, por favor. Chama ministro, gente. Gente, nós chamamos ministro, por favor. Nós paramos também de longe para mandar um vídeo curto. Não quer para aquele vídeo de ser passado no tudo Cabo Verdeano. Para hoje aqui, a nós não está sendo disparate de passa mal. Gente, que ele é gravíssimo. Também eu vi aquele vídeo para poder pôr para nós hoje uma situação. Nós para ali. Nós vemos hoje aquele vídeo ali. Nós para por de início. Já subir o som. Nós vamos quitar aquele vídeo ali. Aquele vídeo para no consumo. Vídeo primeiro então começa. Nós hoje, ok? Vamos dar uma casa para aquela moradora de rua. Não perca esse vídeo. Oi, com licença. Tudo bom? A senhora tá dormindo aí, desculpa te incomodar. Mas eu queria conversar com a senhora, que eu vi que a senhora tá passando muito frio aí, tá na rua, catando as coisas aí, mas tá com a Bíblia do lado. A senhora pode contar a sua história pra gente? Pode. Posso sentar aqui com a senhora então? Pode. Tá bom. Então, queria pedir desculpa à senhora, tá atrapalhando, a senhora tava dormindo, tá com muito frio, né? Bastante frio. Tá querendo chover agora, o tempo tá bem, já tá chuviscando um pouquinho. Mas eu me senti na obrigação de vir conversar com a senhora, porque eu vi que apesar da senhora estar nessa situação, tem uma Bíblia aqui. Eu queria conversar com a senhora, conhecer um pouco mais da sua história. Pode ser? Pode. Qual que é o seu nome? Meu nome é Maria. Maria? Luísa. Maria Luísa? Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 66. 66? É. 66. Olha, e o que a senhora está tendo que fazer na rua, catando garrafa? O que houve com a senhora? Ah, meu filho, a minha história é muito triste. Eu não gosto nem de lembrar, não gosto nem de contar. Eu tinha 5 filhos, saí para trabalhar. 5 filhos. Meu marido trabalhava de noite, eu trabalhava de dia, para ajudar ele. Aí eu saí para trabalhar e caiu uma tromba d'água. Levou a minha casa, que eu morava no morro. Caiu uma ribanceira em cima da minha casa, matou meus 5 filhos, meu marido. E eu fiquei sozinha, desamparada. Que isso? E agora eu moro na rua. Eu cato garrafa, que eu cato garrafa.
vender, pra me tirar da comidinha. Às vezes eu ganho. Eu vou na lanchonete, pedir um salgadinho, pedir alguma coisa, um biscoito. Aí eles me dão uma comidinha para comer. E eu fico assim, mas o tempo já tá querendo chover. Eu vou ter que arrumar um cantinho, uma marquise pra me arrumar minha caminha. Meu Deus do céu. Porque quando não tá chovendo, eu encosto em qualquer lugar e durmo. Tem aqui meu colchonetezinho que eu ganhei, um travesseirinho. Essa coberta aqui também que eu ganhei. E assim eu fico. O pessoal da igreja também me ajuda. Sempre me dá uma comidinha, me dá uma roupinha. Meu Deus do céu. Um lugarzinho pra me tomar um banho. Mas eu tô precisando muito de um lugarzinho pra me morar. Dona Maria, calma aí que eu não tô conseguindo absorver tudo que a senhora disse. É como se eu tivesse recebido um soco no meio do meu peito. Quando a senhora falou, começou a chorar, eu me emocionei aqui também. Fiquei até sem falar nada porque eu não consegui, né, nem ter coragem de falar. Assim, a senhora perdeu então seus... Quantos filhos a senhora tinha? 5. 5 filhos? E o marido tudo de uma vez só? Tudo de uma vez só. Oh, meu Deus do céu. Como é que a senhora reagiu a isso? Ah, meu filho, pra mim foi um choque muito grande. Quando eu soube que tinha caído uma tromba d'água. Que muita casa... Foi deslizamento? A senhora morava em algum... Morava no morro. No morro? Aí, não tinha muito dinheiro? Não. A senhora nunca teve muito dinheiro, não? Não, a gente sempre foi pobre. Meu marido trabalhava de noite, de vigia, num posto. E de manhã ele chegava em casa para tomar conta das crianças, para mim sair para trabalhar. Eu trabalhava fazendo faxina, né, para levar, para ajudar o meu marido a tratar dos nossos filhos. Mas aí aconteceu essa tragédia, eu fiquei sozinha, fiquei sem casa, sem nada. E hoje eu tô aqui. 5 filhos, o marido morre de um. Oh, meu Deus. Mas eu creio em Deus, eu tenho muita fé em Deus, que Ele vai providenciar uma casinha para mim. Eu tenho certeza disso. Meu Deus, então, eu tô falando pra senhora porque algumas pessoas... desculpa te interromper, sei que a senhora tá emocionada. Algumas pessoas falaram comigo sobre a senhora. Aqui a reputação aqui é muito boa da senhora, né? Todo mundo gosta muito. Falam que a senhora aqui tá há anos. Tem um conhecido meu que disse que a senhora já tá aqui há mais de 20 anos, né? Nessa luta. E ele viu desde pequenininho, ele ia pra escola, passava, a senhora tava na marquise. Aí ele hoje é adulto, ele falou que quando dá, ele dá uma comidinha, né? É o Breno. É o branquinho de óculos, você conhece? Então, ele falou que a senhora tá há mais de 20 anos aqui já. Então, assim, é muito triste, né? Muito triste ver isso e saber que a senhora, ao mesmo tempo que é uma pessoa forte, né? Que crê em Deus, mas que é muita luta, né? A senhora podia contar desde a sua época de infância como foi sua vida toda? Ah, minha vida de infância foi muito triste. Eu já comecei a trabalhar com 5 anos de idade na roça. 5 anos? Ah, a senhora nasceu na roça, interior? 5 anos de idade eu comecei a trabalhar. Com 5 anos já ia para a lavoura com meu pai, ajudar ele a fazer plantação, colher milho, colher arroz. E eu, de madrugada, eu acordava 4 horas da manhã para moer cana com ele, para fazer melado, para vender. E 6 horas eu saía para a escola. A minha sacolinha era sacolinha de arroz, que eu levava um caderninho, um lápis, uma borracha e uma gilete. Uma sacolinha de arroz. Eu andava 1h30 a pé para chegar na escola. 1h30? 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Quando eu chegava em casa, o serviço estava me esperando. Era muita coisa para fazer, eu tinha que ajudar minha mãe, cuidar da casa, cuidar dos meus irmãos. E minha vida foi essa. E a senhora chegou a apanhar muito quando era criança? Muito. Meu pai batia muito na gente, à toa, sem a gente fazer nada. A gente só trabalhava. Meu pai só sabia bater, espancar. Com 14 anos de idade, eu arrumei um emprego em casa de família, eu fui trabalhar até eu conhecer meu esposo. Aí eu me casei. Aí eu fui viver minha vida com meu esposo, continuei trabalhando na mesma casa, né? Fazendo faxina, cuidando dos filhos da patroa. Então a senhora não conseguiu terminar o estudo? Não tive estudo, não. A senhora estudou até que série só? Eu só fiz até a primeira série só. Então a senhora nem sabe ler e escrever? Não sei, muito mal eu leio.
Consegue ler, só não consegue escrever. Escrever, eu escrevo muito mal, faltando letra. E I'm on live. eu não sei. Mas a senhora chega a ler, conseguir ler a Bíblia? Eu consigo ler. Então foi Deus mesmo que Foi te guiou. Deus que me ensinou a ler a Bíblia, eu leio direitinho. Gosto muito da Bíblia, porque é ela que me ensina, né? Vou até pegar ela aqui. Você posso pegar ela aqui? Pode. Essa aqui é a espada? É a minha espada. Aonde eu vou, ela vai comigo. É mesmo? Todo dia eu leio o Salmo 91, né? Que fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quer publicidade, mas gente, não é todo. O problema é grátis. No que eu olho filme de que documentário. No que eu olho filme de que A sombra do documentário. Onipotente descansará. E eu creio que eu estou debaixo dessa sombra. Deus está me guardando, que não falta o alimento. Quem que acredita em Deus? De vez em quando parece trazendo para mim um pãozinho, traz um salgado, um biscoito. Às vezes a vizinha aqui do lado também traz um pratinho de comida para mim. E assim eu vou vivendo. E quando o tempo tá bom, aí eu durmo aqui. Aqui é meu cantinho que eu vivo. Aí quando começa a chover, eu vou para debaixo da marquise, né? Às vezes alguém que sabe que eu sou uma pessoa de bem me dá um cantinho para dormir no cantinho lá da varanda da casa deles, e assim eu vou. E essa chuva toda que teve aí, a senhora pegou isso aí na rua? Peguei. Chuva braba. Debaixo da marquise. A nós da Cabo Verde terá muito chuva. Já perdi. Eu te fazia uma disparate. Que nem no Brasil. Chuva e não é que chuva. De nós é que chuva. Junto, me dá cobertinha, essa aqui eu ganhei agora há pouco tempo. Tá novinha, né? Graças a Deus isso já. Que eu ganhei. Mas não, isso daí só naquele frio brabo não é o suficiente, não. Não é o suficiente, mas já ajuda, né? Eu agradeço a Deus, né? Você não é de reclamar, não? Não. Tá sempre agradecendo a Deus? Ele tá agradecido Deus depois de que ser 5 filhos e ser marido uma linda. Eu creio que o Senhor ainda vai me dar uma casinha confortada para me ficar. Eu creio nesse Deus. Crê muito? Creio muito. Eu ouvi dizer que realmente quem te conhece sabe que o seu sonho é ter uma casa mesmo. É ter uma casa, é poder sair da rua, né? Sair da rua e tudo mais. E foi o Breno mesmo que entrou em contato comigo, falou comigo, conhece. Ele falou que a esposa dele, né, que ela trabalha com coisa de beleza, né? Foi ela que ainda tentou te ajudar um pouquinho, fez essa sobrancelha. Essa sobrancelha tá bem bonita. Foi ela que fez. Tá bem bonita. Posso mostrar um pouco mais de perto? Você sabe. Tá, ó. Tá bem bonito, ó. Pra poder dar E ela falou que queria te ajudar a botar uma dentadura. Seus dentes estão... eu não tenho dente. Como é que tá? Aí, ó. Caramba. Eu não tenho dente. E isso não atrapalha pra comer? Atrapalha um pouco, né? Mas eu creio que ainda vou ter Ele que apanhou de valor de vida. Deus vai abençoar? Vai. Mas, ó, eu quero te parabenizar, porque a senhora tá bem bonita. Não, mesmo a senhora estando na rua com 65? 66 anos, não parece que a senhora tá com essa idade. Sobrancelha tá linda. Eu já dei um abraço lá no Breno, na Thalita. Agradeci eles por ter feito isso, mesmo sem conhecer a senhora. Que eu não moro aqui, mas eu vim em especial para poder, né, conhecer a senhora, porque é alguém que todo mundo fala muito bem. E já tem histórias também que eu sei de que a senhora veio na rua, pregava para as pessoas, parava na porta do botequim, em vários lugares e pregava a palavra de Deus. Aquele poder de Deus. Gente, não é nada sem ele, não. Ele é tudo pra gente. Deus é tudo na nossa vida. Alguém na rua que fácil teve é falar 5 quando tá filhos, tudo bem, né? Mas o marido de um vez, que na rua, que você cantando, ainda se acredita que Deus é tudo poderoso e Deus está mal. Deus, todo mundo agradece a Deus. Já tem casa que tem comida. Passa por uma situação igual Jó, né? Eu ainda glorifico a Deus que eu não estou igual a Jó. Jó ainda sofreu mais do que eu. Porque além de ele perder os filhos, ele perdeu a saúde. Ele ficou leproso. Ele coçava com caco de telha. Isso. E ele nunca murmurou contra Deus. Eu, graças a Deus, eu não tenho onde morar, eu vivo assim,
Mas graças a Deus que Jesus tem cuidado de mim, tem me dado saúde. Na rua, Jesus está para cuidando. aguentar passar por Jesus. essa prova. Mas Jesus me prometeu que ele vai me dar vitória. E já teve gente que Jesus falou pra prometeu senhora vitória, desistir de né, Deus, abandonar Deus e teve gente que falou amaldiçoar que Deus. se Deus existisse, que eu não estava nessa pobreza, nessa situação. Eu falei, mas eu glorifico meu Deus. Você glorifica mesmo Deus assim, na eu não largo rua, meu Deus por sem nada, casa e porque coisa. ele é tudo na minha vida. Deus me disse, se não fosse Deus na minha vida, a minha vida seria muito pior. Muito pior. Muito pior. Eu glorifico a Deus que ainda tem meu travesseirinho para dormir, tem meu colchãozinho aqui. Você meu depois pezinho. peguei rua que está. Graças a Deus já comi um pãozinho que o rapaz trouxe para mim. E nada que Já tem. comi um pãozinho e eu vou dormir. Se alguém Quando eu aparecer saí de um prato live, não, isso fica para não enfim. como se não parecer? Pelo amor de Deus é poderoso. Se não tá A ama senhora Deus. já passou fome há muitos anos? Já passei muita necessidade, muita fome, meus filhos também, passou muita fome também, junto comigo, meu esposo, mas nunca murmuraram. Meu esposo morreu na presença de Deus. Você tem tranquilidade que... no conjunto da igreja. Oh, meu Deus, você tem consciência que todos eles estão lá no céu olhando pra você? Tá me esperando. Todos eles Jesus. estão esperando com os braços abertos. E como a senhora se sente sabendo que todos eles foram embora? Qual é o seu sentimento? Eu fico muito triste, né? Porque foi uma pancada muito grande que eu levei. Foi uma pancada muito grande, mas eu glorifico a Deus que foram todos na presença do Senhor. Entendeu? A senhora fica emocionada em falar deles? Fico muito emocionada. É Gente, difícil eu de só lembrar? dizer que É queria. muito difícil. Tem algum dia que você não lembra dos seus filhos? Não lembro todos os dias. Todos os dias eu lembro dos meus filhos. Todos os dias? Todos os dias. Todos os dias eu lembro dos A meus nona filhos. sendo disparate. E elétrica, eu sei que eles estão nos braços do Senhor. E que naquele grande dia, quando eu for para a glória, eu vou ver eles também, vou abraçar eles. Gente, Eu creio nisso. Mas é muita falta que faz. Muita falta. gente, que ele é grave. Dona Maria, me desculpa tá tocando nesse assunto. É uma coisa que eu não consigo nem mensurar a dificuldade que é, sabe? Gente, É difícil mensurar a dificuldade que é, porque eu não tenho a mínima eu tenho ideia. 5 Eu não tenho filhos nenhum com uma filho ainda. vida de um Então não berço, sei o quão não grande é esse amor de um chuva, pai, desarmamento de mas terreno, perder 5 filhos eu morte. tenho certeza. 6 E de um não tem berço, dor pior. 5 filhos Não com uma tem vida. uma coisa que você possa sentir, que perder um filho já deve ser dolorido. Agora todos de uma vez, 5. E 5 Eu filhos não de um sei berço. como a senhora está aqui. Esse é Pelas meu outro vídeo. estatísticas já era para a senhora ter partido. Né? A senhora, pelas pessoas já devem ter mandado a senhora desistir da vida. Mas eu não desisto, não. Continua lutando? Meus Enquanto a batons, vida é esperança, né, meu filho? Eu creio que esse Deus vai ainda providenciar algo melhor para minha vida, porque Ele me prometeu. Eu fui numa igreja uns tempos desse, visitar uma igreja. Deixaram a senhora entrar de boa? Deixaram eu entrar. Sentei, fiquei lá sentadinho, ouvindo a pregação. Aí o pastor que estava pregando veio até a mim e falou que Deus estava me contemplando. E que Deus ia me dar uma casa para me morar, que Ele ia me tirar da rua. E que Ele ia me dar uma casa. E eu creio que Ele vai me dar essa casa. Eu creio. Porque É sério isso? Ele não é mentiroso. Meu Deus, quando fala, Ele cumpre. É sério isso, Dona Maria? Falaram mesmo? Falou. De coração? Oh, meu Deus. Falou que Deus ia me dar uma casa. Pastor que sabe. Confiar, não desistir. Você ora todos os dias por isso? Eu oro todo dia. Eu tô esperando essa casa chegar. O Breno falou pra mim que quando ele para pra conversar com a senhora, até a filhinha dele, né, gosta muito, né, ela não tem problema nenhum, né, de vir, mesmo a senhora na rua, ela não tem discriminação nenhuma, né, a filhinha dele. Ela falou que a senhora sempre fala que tem o sonho da casa, que fala que tem, que até fala o jeito que vai ser, e Deus vai abençoar. E chegou até em mim essa notícia, sabe? Chegou até a mim essa notícia de que a senhora tem esse sonho, de que a senhora é uma pessoa boa, que já viram várias e várias vezes a senhora na rua, mesmo passando fome, catando, não era lixo para vender não, era tirando lixo Gente, da quem eu porta sei, da casa como dos aquilo é outros, coisa né? importante. Cuidando da porta dos
Na fim da conta. É verdade. E aí o Breno conversou com a senhora e a senhora falou o seguinte pra ele, que marcou muito ele e me marcou também. Que era, a senhora dizia, que a senhora cuida da casa dos outros pra Deus te dar a sua. É verdade. É ou não é? É. É verdade isso mesmo? Verdade. Essa história é verdade? Uhum. A senhora cuida? Eu barro frente a cada pessoa. Eu peço vassoura, porque eu não tenho, né? Mas aí eu E é que tem casa, tá limpa a casa de alguém. Como é que acredita para morar que limpa Deus para casa? Deus eles me dão, assim, um biscoitinho. Isso é um bocado de comida. Mas nada é muito dinheiro não? Tipo 100 reais? Não, isso aí não. Me dá assim, R$2. Qual foi a última vez que a senhora viu 100 reais na sua mão? Não, só quando eu trabalhava. Muito tempo. Na época eu trabalhava, eu ainda vi dinheirinho na minha mão. Mas agora... Mas não era nem, na época não era nem real, né? É outra época. Vendo minhas garrafinhas. Mas é R$5, R$6. Dá só pra comer. Aí dá pra comprar um pão, biscoito. E hoje tá tudo caro, né? Mas Tudo hoje, caro. Tudo muito caro. E a senhora não tem mais que família? líquido que ninguém? para te acontecer Perdeu na todo nossa mundo, comunidade? irmão, sua mãe. Olha, eu perdi 12 famílias dentro de um ano. 12? 12. Perdi uma irmã no domingo, enterrei minha irmã na segunda, minha mãe faleceu na terça. 6 meses depois perdi minha irmã, 8 meses depois perdi uma cunhada, o meu irmão. Oh, meu Deus. 4 dias depois perdi outro irmão. Que isso? Depois perdi uma cunhada com câncer, perdi uma cunhada com Covid, uma sobrinha com Covid. E foi 12 que eu perdi dentro de um ano. Oh, meu Deus. E ainda perdeu? Passei por isso tudo. Além depois, Antes disso eu perdi os filhos e o marido. Meu Deus do céu. E depois disso, ela nunca mais quis encontrar outro marido, não? Nem nada disso? Não, nunca procurei, não. Vai ser fiel pra sempre ao seu marido? Não, que ainda tem minha aliancinha aqui, ó. Aqui, ó. Ele tem aliança de ser marido, né? Oh, meu Deus. Aqui. Não tira essa aliancinha por nada. Oh, meu Deus. Hoje, benção, hein? uma coisa que gente, que Deus É escolhe. que hoje ele faleceu novo, né? Mas se ele tivesse hoje comigo, Já estaria com ele estaria quantos com anos? 74 anos. Oh, meu Deus. Era benção Eu demais? amo a memória do meu esposo. Tem saudade dele? Ele era uma benção na igreja. Ele era da igreja também? Ele era pastor. Oh, meu Deus, pastor? Pastor. E como é que foi aquele susto, todo mundo... É. Ninguém tem... A senhora não vai nem lembrar, né? É muita coisa, né? Não. Eu não vou nem mais falar nada com a senhora. Eu quero te dizer o seguinte. Maria... Qual é o nome da senhora? Maria Luísa. Eu quero falar o seguinte pra senhora. Você poderia estar reclamando, você poderia ter desistido da vida, você poderia ter abandonado tudo, abandonado Deus. Você teve motivo para desistir, mas a senhora não desistiu. Não. E a senhora está com sua Bíblia aí até agora. Eu quero fazer o seguinte com a senhora. É até difícil de eu falar isso, que eu fico emocionado. Mas a gente vai dar uma casa para a senhora. Oh, glória! Oh, glória a Deus! 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 Você não acredita, é verdade, meu filho? É verdade. É verdade, é verdade. Comigo. Eu tô muito emocionado Ai, porque eu não Jesus. sabia que era tão profunda essa história. O Breno falou comigo. Eu não acredito que se cumpriu o que Deus falou. Cumpriu. Aquele pastor pra falar comigo, ele ganhou uma casa. E o Breno também teve participação nisso, tá? Isso aqui é uma coisa Eu já da... agradeço muito ele. Deixa eu te falar uma Tá, coisa. Breno? Uma parceria que teve com as empresas, é uma casa que já estava preparada, ainda tem algumas coisas, mas tem 3 ou 4 quartos, dois banheiros. Não acredito. É uma casa totalmente maravilhosa para a Eu não senhora acredito nisso. e eu tenho certeza que a senhora vai adorar. Ai, eu não acredito. E eu quero mostrar para a senhora agora. Não sei se a senhora se importa de entrar no carro comigo. Não, e eu irmos te até lá. pergunto, meu filho, você não se importa que eu tô suja. Não tem importância Eu sei não. tomar banho, já tem dois Não, que eu não tomo tem banho. importância não. Vamos lá? Gente, Vamos lá nós conhecer? vamos Tá feliz? Tô feliz. Tá feliz? Muito feliz. Vamos lá então, vamos lá então. Levanta, vou ajudar a senhora a levantar. Vamos lá, vamos. Dona Maria Luísa, abençoada por Deus, eu quero te mostrar agora a frente da sua casa, tá bom? Dá uma olhada na bênção que Deus te deu. Não acredito. Essa é a porta da sua vitória. Eu não acredito que essa casa é minha. Olha pra mim, Varanda, Deixa eu falar pra senhora uma cadeira. coisa. Tá com algumas coisas aqui, porque tinha uma pessoa morando.
ajeitar algumas coisas, mas tinha algumas pessoas, Ana, tem algumas coisas ainda que vão levar, tá? Eu vou deixar tudo explicadinho, vamos ajeitar tudo. Então tá a vassoura ali, mas já tem umas cadeirinhas que vão ficar, ó, cadeirinhas aqui, ó, maravilhosas pra senhora poder ficar, tá? Ai, que maravilha. E eu quero o seguinte da senhora, que a senhora use essa casa para abençoar outras vidas. Ah, com certeza. Que a senhora faça, a senhora agora vai retribuir o que Deus te deu e vai ajudar outras pessoas. Ai, A gente vai manter a senhora, tá? Vamos dar um dinheiro pra senhora todo mês, um valor suficiente pra senhora pagar tudo, comprar. Eu vou explicar tudo pra senhora. Eu vou querer que a senhora dê o testemunho na igreja. A gente vai levar lá a senhora, tá bom? E é o seguinte, se tiver 30 mil pedidos de parte 2, a gente vai mostrar a sua casa por dentro pra galera. Tá, beleza? Tá. Já vamos deixar pronto o vídeo. Se a galera quiser, 30 mil pedidos de parte 2 pra gente ver essa bênção de dentro. Porque são 3 ou 4 quartos nos banheiros. Tem uma surpresa lá dentro pra senhora. Uma surpresa que eu acho que a senhora nem imagina que existe. Eu acho que a senhora se esqueceu disso. E tá lá dentro. Não sei se a senhora já pensou o que é, mas tá lá dentro e a senhora nem lembra que existe. É uma surpresa que a gente fez. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Pede a galera aí pra comentar parte 2. Você nem entende muito, mas pede só isso. Parte 2, galera. Ah, eu queria que vocês comentassem com a parte 2 aí, pra poder me abençoar. Tá, meus filhos? Vamos. E olha só, deixa eu falar uma coisa pra senhora. A senhora recebeu a sua bênção. Mas quem quiser também aproveitar e ter uma oportunidade de concorrer e aproveitar uma oportunidade, tem o link aqui abaixo para participar. R$5.000 por 23 centavos. Tá bom ou não tá? 23 centavos. Para participar, R$5.000. Ela não tá entendendo muito não, gente. Mas é o seguinte. A ação para poder concorrer a R$5.000. Entra no link abaixo agora. Compra o máximo que vocês puderem. Tem 3.000 a mais em prêmio, mais 2.500, mais 1.500. Tem muita premiação, vocês vão ver lá no site. Entra lá, compra o máximo que puder, galera. Entra aí no story, procure algum lugar que vocês vão encontrar para concorrer a R$5.000. E agora, se tiver os compartilhamentos, 20 mil compartilhamentos e 30 mil pedidos de parte 2, a gente vai mostrar essa benção aqui. Então é isso. Dona Maria, um abraço, te conhecer. Agora eu vou te mostrar por dentro, vou te mostrar toda a papelada, resolver tudo, vamos atrás dos seus documentos, vamos mudar a sua história, tá? Tá bom, meu filho. Eu tô muito feliz, a gente vai conseguir uma dentadura pra senhora. Essa sobrancelha já tá linda, que a Thalita fez pra senhora. A gente vai cuidar de tudo e sempre com a espada na mão. Um abraço e manda aí uma mensagem de Deus para as pessoas que querem desistir. Ah, meus filhos, não desiste não. Não desiste das coisas de Deus não. Deus é maravilhoso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E isso se cumpriu agora na minha vida. Chorei esse tempo todo, mas hoje Deus me deu a vitória. Não desiste de Deus não. Confia no Senhor e faça o bem. Amém. E essa vitória é para a senhora e todos os seus filhos que estão na glória esperando pela senhora. Amém. Eu tenho certeza, tá? Me dá um abraço aqui. Gente, o que fala com nós não pode mudar ou melhorar nos vida quando não põe Deus frente de tudo. Às vezes não pensa, nós escutamos quando tem swing, Chantal um pouco ali, fala com nós. Às vezes não pensa que nos vida está cabeça abaixo. Que a senhora lá perde 5 filhos de um vez com seu marido junto com seus filhos. Não sabe que ninguém no mundo que está conseguindo falar coisa que aquela senhora ela sinto mal. Que ele é uma coisa. Nós mãe está morta e não está desespero. Nós filho está morto, nós irmão está morto. Agora, 5 filhos de um vez com marido, com tudo, que ele que a mim que linka te sabe, ninguém que te consegue explicar o que é. Mas o que é interessante naquela mulher, seu marido era pastor. Desde que acontece que ela com seu marido, com seu filho que mora de um vez, e tem uma Bíblia, e guarda aquela Bíblia todo dia e ler.
Mas ele que sabia ler direito, é que sabe escrever direito. Mas se Bíblia agora, é sabe ler se Bíblia. Todo dia está na rua, com um colchão, com um travesseiro que ganha, com um cobertor, e está falando que Deus está a proteger. Ele, depois que ele perde 5 filhos com o marido, ele perde casa, ele perde tudo, trabalho, ele perde tudo. Bom, a boca tem condições de trabalho, a boca tem condições de nada. De um filho, tomar uma cabeça quando tem mais 5 filhos. E sempre pastor falava, um pastor e fazia a profecia que ele ganhava, um dia ele tem uma casa. Agora mora com alguém na rua. Eles imaginam. Alguém na rua, te vive na rua, que tem quarto banho, que tem casa banho, a mim que sei mó que te vive, mó que te pupu, mó que te xixi. Ele fez, tem 2 dias que toma banho, mas ele tem às vezes muitos dias que toma banho, tá passa frio, com chuva, com tudo coisa. Durante tudo que é lá na rua, o pastor falou que ele ganha uma casa. A bom que ganha uma casa, se você vive na rua, a boca te trabalha, a boca tem dinheiro, e falou, e todo só 5 real, com 12 real. Hora que está limpa a casa, ninguém mas com esperança, porque tem essa casa para limpa. Hoje é dado ser casa. Agora a questão que se disse comigo. A boca que nós marido que morre, ou nós mulher que morre, nós filhos que morre, nenhum de nós familiar que morre, nós casa que romba, nunca vive na rua, nem nunca está na rua. Nós matam hoje. Não te faz bicho de 7 cabeças para morrer e perder um trabalho. Para morrer e perder um namorado. O namorado o marido que mestiu e largou. Ou uma mulher que mestiu e largou. Ou o filho resolve sair de casa para querer mais. Não te faz tudo aquele filme. Nós estamos hoje a situação daquela mulher. O objetivo das lives é para hoje, como nós nunca sabemos o que é sofrimento. Principalmente nós que estamos na América. Nós que estamos na América. Não tem ajuda de Estado, não tem ajuda em todo sentido. Na América, para morrer de fome, só se buquê. Principalmente nós cabo-verdianos, dentro de Brockton, não tenho certeza que tem um cabo-verdiano que deixa outro cabo-verdiano morrer de fome na porta de sua casa. Não tenho certeza. Cabo-verdiano não tem coisas positivas. Então, por isso que a gente falou, nunca acabou boa tatuagem e nunca acabou desespero. Por enquanto a vida, a lida. Então, se Deus te existe para outro alguém, ele te faz milagres e milagres para outro alguém, para morrer te fazer na boa vida também. Se Deus te abençoa, outro alguém para te abençoar. Agora, faltando, não põe Deus frente de tudo. É só que ele. Live hoje que ele é que ele ataca ninguém. Porque é que esse tipo de live ali, é que esse tipo de mensagem ali, que te levantou, que não esquece, não tudo que seria, não compartilha. Dia que você está perante uma situação que você pensa como é fim do mundo, e você desespera, pensa naquela mulher. Gente, nós entendemos, que hoje nós estudo ali, para nós fãs, nós entendemos que quem foi nós. Da tona repite. Nós dá dinheiro para a altura, se nós entendemos, para não terminar a live. Dia que qualquer de nossa família, ou nosso marido largou, ou mulher largou, ou o que acontece, vou perder trabalho, vou perder o que for. Nunca cabo mata a cabeça, cabo mata a mulher, cabo mata filho, cabo mata marido, cabo mata ninguém, cabo desespero, cabo babo de rocha, cabo faz nenhum de aquela. Porque se aquela mulher morre, se 5 filhos não vê que casa foi levado para a água e com o marido de dentro, e acaba despenha um muro de terra riba de casa, que ele vai trabalho, canta também, e a essa família tudo morto. Não vês, não morre. Ele acredita em Deus e que amaldiçoa a Deus. Ainda fala, Jó ainda vai pior, mas Jó ainda vem chaga que era lepra, que fica toda coça com o tijolo de casa, de teja. Então, agora está falando, será que a partir desse momento ali,
aquela mulher ali que passa naquele vídeo ali, está acontecer vida modo que ele é passa. Que buscando um problema, o ter marido ou namorado, ou mulher, ou o filho sair de casa, ou correr aquele trabalho, ou você sem dinheiro, ou você passa fome, você mata a cabeça, você desespera. Que ali é uma força que você pode ter. Nada, nunca que não toma uma decisão permanente numa situação temporária. Eu sei dizer o que significa isso. Nunca que eu tomo uma decisão definitiva para uma situação que é passageiro. Porque tudo na vida está passa. Tempo te cura tudo. Nunca que eu mata a cabeça para nada desse mundo ali. Porque eu tenho só alguém no mundo que nunca que te abandonou. Que é o Criador, que é Deus. Deus que te deixou fonte. Você pode pensar essa vontade, mas no fim, Deus tem glória para nós. Por isso, nós fazemos tudo e nós vamos ter com paz nas nossas almas. Não ora, não agradece a Deus, porque não tem casa, não tem comida, não tem trabalho, não tem vida, nunca está no hospital doente. Quem que está no hospital doente? Você está levando de cama também. Porque você fica no hospital doente. Acredita? Então, nós nunca morre. Nós estamos com vida. Primeira coisa no ser humano é vida. Mas nós é tão ignorante que nunca te valoriza a vida. A hora que te levanta de cama, a primeira coisa que eu devo fazer, eu sou obrigado por levantar com vida. Mas o que levanta com vida que tem nada mais. Que tem hora, que tem trabalho, que tem mulher, que tem marido, que tem família, que tem Facebook, que tem nada. Não te levanta, a primeira coisa que não te faz de cama é de ouvir no Facebook. Pega o telefone, de ouvir no Facebook. Nem uma hora nunca te hora, às vezes. Facebook. Abre o Facebook. Basta ver o que se passa. Nosso Deus nunca está abandonado. Nosso Deus é poderoso. Desejo-nos tudo muito boa noite, muito boa tarde. Que Deus te abençoe. E que as mensagens ali te ser cultivadas no coração de cada um de nós para empoderar. Nós compartilhamos essa live ali para tudo. Alguém que se alguém desesperado que me hoje aquela, que hoje aquela se desespera da cara da família que a mim pensa se desesperar, uma mulher ali é tão desespero ali aquela para morrer, aquele que passa lá a mim que chega nem um carcanhar de céu, ok? Desejinhos tudo muito boa noite, muito bom dia, thank you, Deus conosco, thank you, tchau.